Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo beleza, tudo jóia, tudo show? Professor Breno Rami, que vai falar com você exatamente sobre um assunto que cai em vestibulares, que cai em concursos, que vai cair exatamente em provas militares. Então, este assunto aqui vai ser crucial para você conseguir tirar todas as suas dúvidas possíveis, né? Nós iremos trabalhar com os casos mais gerais da estequiometria, que são casos importantíssimos, que nós iremos trabalhar bem devagarinho, tá certo? Então, a gente começa falando de estequiometria, né? Que é exatamente um assunto que trabalha muito com algumas relações, né? Como, por exemplo, que relações podem ser essas, né, no caso? Quais são essas relações que podem ser trabalhadas? A gente vai trabalhar com coeficientes, que exatamente são esses números que sempre estarão à frente das moléculas, das substâncias que participarão da própria reação. A gente vai tentar saber também, né, trabalhar também com a questão das massas, né? Sempre numa questão ela vai ser informada a massa, você não é obrigado, você não é obrigada a decorar as massas, tá? Mas aqui é importante a gente ter essa seguinte relação. Que relação é essa? Olha só, eu tenho aqui uma reação que tem, por exemplo, N2 na forma gasosa, reagindo com H2 também na forma gasosa, formando NH3. Ou seja, gás de nitrogênio reagindo com gás de hidrogênio, formando gás amônia, tá? Esses números que estão aqui são as proporções estequiométricas, né? No caso, são as proporções que vão, de certa maneira, balancear e informar a quantidade específica no lado dos reagentes, ou seja, estes que virão aqui antes da setinha, tá? E no lado do produto, que vai ser exatamente este que está após a setinha. E olha só como é interessante, como é importante. Esse N2 aqui, ó, a gente tem apenas um multiplicando em 2. Desse outro lado, olha só, você percebe que tem um 2 que está multiplicando o N aqui. Então, isso implica dizer que eu tenho a mesma quantidade de nitrogênios, tá certo? Então, é importantíssimo saber disso. Trabalhar com estequiometria não é muito difícil, não. Até porque, se a gente, por exemplo, for fazer uma comparação bem simples, cotidiano, eu posso dizer o seguinte: se eu tiver 3 ovos, eu consigo fazer quantos bolos, né? Quantos bolos eu consigo fazer? Aqui eu consigo fazer um bolo com 3 ovos, tá? É só um exemplo. E se eu tiver 2 bolos, quantos ovos eu poderei produzir, né? Então a gente faz a relação, né? Ovos sobre ovos, bolo sobre bolos, né? Na verdade, que era para ser bolos, né? Só para ficar aqui no plural, mas não faz sentido não, né? E aí a gente faz aquela velha regra de 3 e trabalha com a multiplicação aqui do meio pelos extremos. Então, 1 vezes x vai ser igual a 3 vezes 2, x vai ser igual a 6. Então, eu preciso de 6 ovos para conseguir fazer 2 bolos. Olha só que interessante, né? Então, todas as vezes que você for trabalhar com estequiometria, o primeiro de tudo você tem que saber é montar a equação química. Muitas questões podem informar o que está sendo produzido, o que está reagindo, quais são os elementos que participam. Então, isso é importante, tá? É importantíssimo saber, tá certo? Depois você vai ter que balancear. E um dos métodos que eu mais indico na verdade, né, é o método da tentativa, ou seja, o método macho, no qual você vai balancear primeiramente os metais, depois os ametais, o carbono, o hidrogênio e depois o oxigênio, tá? É um método que eu considero muito mais rápido de se trabalhar para o balanceamento. Depois você monta a regra de 3, acha a sua incógnita, né? E aí você corre para o abraço e acerta a questão com muita tranquilidade. Então, voltando aqui, eu posso dizer que eu tenho uma molécula de N2, eu posso dizer que eu tenho 3 moléculas de H2 e eu posso dizer que eu tenho 2 moléculas de NH3. Assim como eu tenho 1 mol de N2, ou 3 mols de H2 e 2 mols de NH3. Lembrando que eu estou apenas fazendo uma relação do que eu posso chamar, né? Posso chamar de moléculas, posso dizer que a quantidade de mols. Eu posso também dizer que eu tenho 28 gramas de N2? Sim, porque a massa de um nitrogênio é 14. Como eu tenho 2 nitrogênios, isso implica dizer que vai dar 28. Já o hidrogênio, ó, 6 gramas. Esse 3 multiplica pelo 2, e aí o que, que vai acontecer? Vai dar 6, a massa do hidrogênio é 1, então vai dar 6 gramas de hidrogênio. E aqui eu tenho o NH3, que é a própria amônia, multiplicado por 2 vai dar para mim 34. Eu posso também dizer que eu tenho um volume de N2? Posso.
Posso também dizer que eu tenho 3 volumes de H2? Também posso. Posso dizer também que eu tenho 2 volumes de NH3? Também posso. E se eu disser que eu tenho 1 litro de N2? Posso? Posso. Se houver lá na questão informando estas unidades, né? Essas informações, tá certo? Se eu tiver 3 litros de H2, também posso? Pode. Lembrando que ele está relacionado diretamente aos coeficientes, tá? Está informando apenas coeficientes. E se eu disser que eu tenho 2 litros de NH3, também está correto? Está corretíssimo. E se eu disser que eu tenho 1 metro cúbico? Tá certo? Também pode. 3 metros cúbicos? Também pode. Se eu tiver 2 metros cúbicos, também pode, sem nenhum problema. Então, vamos para as nossas questões. Olha só. Deixa eu dar uma afastadazinha aqui. Vou até dar uma sumidinha, tá? Porque eu estou cobrindo a própria questão. Mas olha só. Se eu tiver uma questão do tipo, quando os dados e a pergunta estão expressos em massa, como é que eu posso trabalhar esta própria questão de estequiometria? Olha só. Calcule a massa de óxido cúprico. Então, ele está dizendo que tem o óxido cúprico, ele quer saber a massa de óxido cúprico obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Importante, né? Ele foi obtido. Quem? O óxido cúprico. Se ele foi obtido, ele vai estar no lado de quem? Dos reagentes. Opa, perdão, no lado dos produtos. Ele foi obtido, então ele vai para o lado dos produtos. Então, onde é que vai ficar o óxido cúprico? Ele vai ficar bem aqui, ó, CuO. Mas, professor, como é que eu vou saber que o nome é óxido cúprico? Bem simples, tá? Existe uma classificação específica para os cobres, né? Eu tenho o cobre mais 1 e tenho o cobre mais 2. Se o cobre se unir ao oxigênio, ele vai ser considerado aqui como uma espécie de óxido, né? E aí, o cobre que for aquele que tiver maior NOx, ou seja, maior numeração de NOx, ele vai dar para a nomenclatura, né, um sufixo terminado com ico. E caso, né, ele tenha a especificação aí na nomenclatura, como por exemplo, óxido cuproso, terminou com oso, isso implica dizer que ele está com NOx mais 1, tá certo? Então vai ser aquele que tem menor NOx. É importante salientar que, para eu formar o CuO, né, por que ficou CuO? O 2 aqui do oxigênio, o NOx do oxigênio veio para cá, o 2 do cobre veio para cá, e isso implica dizer que eu posso simplificar esses dois que estão aqui, e aí some todo mundo que está aqui à frente. E para formar esse CuO, eu tenho o cobre metálico, ele está falando, é o cobre sozinho, mais o oxigênio na forma gasosa, porque deste lado eu tenho o oxigênio. E aí é bom salientar o seguinte, eu tenho que balancear. Primeiro eu monto a equação, depois eu vou balancear. Então, eu tenho 2 cobres, o método macho, balanceio primeiro os metais, 2 cobres. Aqui, 2 oxigênios. Esse 2 aqui multiplica também a quantidade de oxigênios. Ele falou sobre 2 indivíduos, o cobre metálico e falou sobre o óxido cúprico. Então, a relação importantíssima vai ser essa. A massa do cobre é 63,5. Se eu multiplicar o 63,5 por esse 2, vai dar exatamente 127 gramas. Está diretamente relacionado à massa do óxido cúprico, que é exatamente o quê? 63,5 do cobre com 16, que vai dar exatamente, multiplicado por 2, o valor de 159 gramas. Ou seja, 127 gramas é suficiente para reagir com 159 gramas de óxido cúprico. Só que aqui na questão ele fala assim, qual é a massa de óxido cúprico, ou seja, vou dar um X para ele, se eu obter 2,54 gramas de cobre metálico. Então, 2,54 gramas de cobre metálico. Multiplicando meio pelos extremos, eu vou ter o quê? 127x igual a 159 vezes 2,54 vai dar 403,86. O meu x vai ser a divisão de 403,86 por 127. O meu x vai ser 3,18 gramas de óxido cúprico. Beleza? Tá joia? Em breve aí nós seguiremos adiante. Aguarde a próxima questão. Valeu!